aquilo. Quer dizer, foram inaugurar uma refinaria que não está terminada e as pessoas já estão a bater palmas porque o povo de Angola é um povo muito estúpido, mano. As cenas que você anda a ver refinarias, os mamos, você não deve bater palma quando é inaugurado, você deve bater palma quando começa a impactar na tua vida. Eu só vejo, porra, até quando é que vamos continuar com essa gente estúpida do caralho, ok? Que, porra, inauguram uma merda, já estão a bater palmas. Mas depois aquela porcaria não impacta na tua vida. Inauguraram não sei o que, inauguraram metro de superfície do não sei o que, não impactou na vida de ninguém. Os transportes continuam na merda. Ah? Se os privados fazem greve, ninguém anda em Luanda. Mas quando inauguram um que todos batem palma, não, está mesmo a trabalhar, podemos mesmo falar, mas o senhor está a trabalhar. Está a trabalhar merda, mano. Eles utilizam aquilo para pôr areia nos olhos das pessoas. Me fala o que é que melhorou desde que se inaugurou esse aeroporto aí também, que ainda não terminou, porra, tudo o MPLA e o João Lourenço tem sido uma amostra gratuita da estupidez desse governo. O João Lourenço é um indivíduo que inaugura coisas pela metade só para salvar a sua imagem. Quando ele vê que está desgastado, satira para qualquer coisa, inaugura qualquer merda. Mas você não vê impacto das coisas que ele está a inaugurar na vida da população, na economia local. Você não vê porra nenhuma, mano. Parem com essa merda de felicitar essas pessoas sempre que inauguram uma merda. Todos começam a pôr expectativa. Não, tá mesmo. Tá... Porque eles fazem mesmo para isso. Você não deve pensar, você deve pensar assim, pô, o aeroporto X foi inaugurado. Vê depois de um mês o que é que vai, qual é o impacto que vai ter na vida da população, se os bilhetes vão estar mais acessíveis. A população de Cabinda até hoje tem problemas e não sei o que. Eu não entendo porque o MPLA quer Cabinda, é mesmo só o petróleo de Cabinda, porque o MPLA não faz nada pelo povo de Cabinda. O povo de Cabinda até hoje tem dificuldades em se locomover e etc. Porque o MPLA não faz nada pelo povo de Cabinda, mas quer o petróleo de Cabinda, não quer largar Cabinda. Quando os cabindenses pedem independência e lutam pela independência, tem razão, mano. A forma com que a forma colonial com que o MPLA gere o país, qualquer, o MPLA vai criar o fenômeno que nós chamamos de desintegração do Estado, desintegração territorial, porque aquelas terras não são do MPLA, aquelas terras são de povos que já existiam há muito tempo, antes do MPLA ser uma gotícula de esperma, um discurso político, mano. Já existia aí, já existiam os ovimbundos, já existiam os bacongos, já existiam os zambundos, já existia essa gente toda, já existia aí. Esses é que são os donos da terra. Como é que hoje a terra pertence ao Estado e o Estado é o MPLA? E as pessoas aceitam isso. O povo Ibinda já existia antes do MPLA, meu. Os povos que estavam aqui já existiam há muito tempo, meu. Como é que o MPLA é que manda em tudo? Porque não, a terra pertence ao Estado. E eles criaram essa armadilha da terra pertence ao Estado, porque eles sabiam que o MPLA ia assumir um papel de partido-Estado. Porque quando você fala a terra é do Estado, você está a falar que a terra é do MPLA. Não há meias palavras aqui, vamos deixar de nos mentir. Você está a falar que a terra é do MPLA. Os únicos indivíduos que podem chegar hoje na tua casa, partir a tua casa, ficar com o teu terreno, te desalojar e não te dar nada e não sei o que. São indivíduos ligados ao MPLA. Nunca vimos ninguém da UNITA que chegou, recebeu o terreno das pessoas, partiu casa. Eu sou o MPLA. Filhos deles nos partem as nossas casas, nos metem a viver na rua, ninguém fala porra nenhuma, man. Assim mesmo tá bom. Assim tá bom. Pura realidade. O MPLA vai criar esse processo de desintegração territorial porque o MPLA tem sido incapaz de gerir as expectativas dos povos que já viviam nessas terras, que está a sair diamante, que está a sair petróleo, antes do MPLA pensar em existir, mano. Na Lunda, miséria, as pessoas vivem mal, não tem um hospital em condições, não tem não sei o que. Aquela porcaria fica tipo um sítio das pessoas irem só lá cavar e garimpar. Não tem desenvolvimento assim a ser processado, desenvolvimento no verdadeiro sentido. É só miséria. Como é que um povo não vai se revoltar e não vai querer independência? Vocês acham que esses grupos aí, quando saem a lembrar de tratados que fizeram com os portugueses, é por causa de quê? Você acha que Cabinda até hoje apela muito o tratado de Simulambuco? Por quê? Porque o MPLA tem tido uma administração profundamente colonial, não tem nada a ver. E depois quando você olha, Cabinda não tem continuidade territorial com Angola, vamos deixar de se mentir, Cabinda não tem continuidade territorial com Angola, não tem continuidade pelo território. Cabinda mesmo é do Congo. Se for passado alguma coisa, é do Congo.
Mas não, como o português já fez e não sei o que, depois querem, Angola é una indivisível. Una indivisível é o caralho, man. Una indivisível só porque um senhor que gostava de beber caporroto falou, pronto, ficou já una indivisível. Como é você então? Não é una indivisível porque os povos têm direito à dignidade. Nós devemos entender, os povos têm direito à dignidade, man. Como é que Cabinda é um sítio que sai tanto petróleo, que dá mais de sei lá quantos % do OGE? Cabinda vive naquelas condições. E depois os donos da terra do MPLA, quando vão naquela terra, vão humilhar as pessoas a levar cada um com seu jatinho particular e o caralho. Tipo aqueles milionários que estão a fazer clipe, aqueles americanos alienados estão a fazer clipe de se esfregar com mulher, chegam cada um com jato dele. Esses sons vivem uma Hollywood mental. Um estado de alienação profundo, pútrido. E o pior é que eles, para sustentarem esse estado de vida, têm que sacrificar. Assistiram muitos filmes. Como é? Você viu Cabinda como é que ficou? O próprio aeroporto, todo podre, todo sem condições, mas pousou um monte de jatos de topo de gama e o caralho. Porque essa gente nos humilha dessa forma e nós somos obrigados a aceitar isso. Porque nós aceitamos uma concepção de Estado que não era voltada à unificação e à unidade dos povos, foi voltado sempre a um projeto político de continuidade. É isso que a gente também tem que discutir. Foi voltado à continuidade. Você se olha... Foi voltado a continuidade. O MPLA, o que o MPLA tem feito é dar continuidade. Se você mete na lista quais são os países que mais se beneficiam com essa nossa desgraça toda, você vai encontrar Portugal em primeiro. Não existe país que mais se beneficia da nossa desgraça do que Portugal. Parem com essa merda, man. Não existe país que mais come na mão do MPLA do que Portugal. Não existe país que o MPLA mais investe do que Portugal. Não existe país que as dirigentes do MPLA não têm todos lá casa e não sei o que não seja Portugal. Quase todos esses dirigentes do MPLA têm casa em Portugal, têm fazenda em Portugal. São delegados da sala. Mano, se esses senhores tirassem tudo que eles me investiram em Portugal até hoje, Portugal ia entrar em recessão de novo. Porque Portugal se habituou a ter uma... Só os condomínios do Laborinho. Pois Portugal se habituou a ter uma economia híbrida baseada na continuidade do processo de exploração das colônias. Ok? Portugal se habituou com isso. Portugal não sabe sobreviver. É o mesmo, olha, há um discurso do Charles de Gaulle que quando lhe perguntaram, ele teve esse discurso na RFI, acho que foi em 1973, 74. Na RFI estava a entrevistar o Charles de Gaulle, que foi o 5º presidente da República Francesa. E sabe o que é que ele disse? Lhe perguntaram, mas como é que nós vamos lidar então com os revolucionários em África que estão a surgir? Você tem Amilcar Cabral, Samora Machel para estar a surgir. Sabe o que é que ele disse? Sangue africano seca rápido. O que é que ele está a falar assim? Esses se mexerem muito, nós vamos lhes eliminar todos. E o mundo vai esquecer que esses gajos alguma vez existiram. Por isso é que falou, sangue africano seca rápido, porque as pessoas não têm pena da África, não têm pena do que acontece em África. E essa é a mentalidade que tem até hoje. O François Mitterrand, quando esteve no Burkina Faso, não foi no Burkina Faso, foi mesmo em França, num dos discursos ele disse que sem África, França não tem lugar, ok? No século XXI, sem África. Depois você encontra o Sarkozy, que também fez um discurso semelhante. O Sarkozy teve a coragem de dizer que se nós desistirmos de África, França vai entrar no terceiro mundo. Você sabe o que é que isso significa? Eles estão a falar mesmo que o projeto de continuidade da exploração colonial se deu mesmo processo de continuidade. Por isso é que você, quando ouve falar em francofonia, você não está a falar de países simplesmente que partilham cultura com França, que partilham a cultura francesa, a língua francesa, etc. Você está a falar primeiramente de um sistema cultural que foi perpetuado depois da colonização e que funciona como uma empresa que defende os interesses econômicos de França. A francofonia é empresa de França, da mesma forma que a lusofonia é empresa de Portugal. Então, para vocês não